Olá, hoje é 6 de abril de 2025. Nós estamos iniciando mais uma aula da Escola Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica. Eu não sei onde você está, nem quando você está assistindo essa aula, mas o desejo é que a paz de Cristo esteja com você e todos os seus queridos. Todos são bem-vindos a mais um tempo de estudo e reflexão à luz das Sagradas Escrituras. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças porque temos a Tua Palavra que nos serve de regra de fé e orientação. O que nós queremos neste momento é pedir que o Senhor nos ilumine a fim de que possamos extrair do texto sagrado ensinamentos preciosos para a nossa vida. É o que nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós vamos retomar hoje a série Um Guia para Viver Bem. São estudos que estamos desenvolvendo no livro de Provérbios. Vocês devem se lembrar que essa série foi iniciada no mês de fevereiro e ela foi interrompida no mês de março, quando nós estudamos algumas aulas especiais em relação aos 160 anos da nossa igreja. Hoje nós retomamos esta série e vamos com ela até o dia 29/6, até o final, portanto, do mês de junho. Esperamos que você esteja conosco até lá. Guia para viver bem. Será que nós precisamos efetivamente de um guia? Eu penso que sim, e a evidência disso é que quando nós passamos por bancas de jornais ou livrarias, especialmente aquelas localizadas em rodoviárias e aeroportos, nós sempre vemos à disposição uma série de guias sendo vendidos. Há guias para todos os gostos, para todas as necessidades. O guia 4 rodas famoso, o guia para emagrecer, o guia para manter-se em forma, o guia para ser bem-sucedido, o guia para enriquecer, o guia para atrair pessoas e guia para livrar-se de pensamentos suicidas e até guia para como executar bem um suicídio. Há um manual japonês sempre disponível a todos os que quiserem, especialmente lá no Japão, e isso circula livremente sem qualquer comoção. Bem, nesse contexto em que os guias se tornam imprescindíveis, nós precisamos também ter um guia que nos oriente na vida espiritual. Antes, nós nos deslocávamos seguindo placas indicativas de trânsito. Hoje, nós nos movemos por meio do Waze, Google Maps e outros aplicativos, ou seja, o guia passou a ser uma necessidade do nosso dia a dia. Mas a nossa proposta ao falar de um guia para viver bem é diferente. Nós vamos falar de um guia divino destinado ao ser humano criado por Deus. É um guia baseado, como se diz, no manual do fabricante, no texto sagrado. Nós vamos tratar aqui de leis do céu para viver bem aqui na terra. E vamos extrair os ensinamentos do livro de Provérbios. É um livro adequado porque ele é bem prático e à medida que nós vamos estudando, nós vamos descobrindo orientações para os mais diversos assuntos, todos absolutamente necessários para viver bem. Viver bem consigo mesmo, viver bem com o nosso próximo e, o que é mais importante, viver bem com Deus. Na primeira aula, lá de fevereiro, os que se lembram, e ela está disponível no YouTube, o professor Oswaldo Cristo trabalhou bastante a questão do livro. Ele ensinou-nos que o livro trata de sabedoria, que ele foi escrito lá pelo século X a.C. E também falou sobre os autores, que há uma predominância de provérbios escritos por Salomão, mas na realidade o livro tem outros autores também, Agur, o rei Lemuel, o rei Ezequias, e assim por diante, como acontece
com vários livros da Bíblia. Pois bem, nesses 4 meses, nós estamos fazendo um passeio pelo livro de Provérbios, que será o nosso guia, o nosso manual para viver bem, enfocando a cada domingo algumas pílulas de sabedoria divina extraída dessa porção bíblica. E o tema de hoje é um tema um pouco desconfortável, é a preguiça. E ao estudar esse assunto, o propósito é a conscientização sobre a necessidade de aproveitarmos bem o tempo que Deus coloca à nossa disposição. Não só aproveitarmos bem, como aproveitarmos com sabedoria esse tempo e as oportunidades dadas por Deus para que nós possamos construir a nossa vida material e a nossa vida espiritual. Nós buscamos basicamente 3 pontos com essa lição. O primeiro deles é entender que a preguiça é efetivamente prejudicial em todos os sentidos. Buscamos desejar ser uma pessoa mais produtiva e mais disposta, e buscamos usar com sabedoria o tempo e as oportunidades dadas por Deus. Mas o que é a preguiça? Numa definição do dicionário Michaelis, é pouca disposição para o trabalho, é aversão ao trabalho, é inação, é inércia. É uma demora ou lentidão em fazer qualquer coisa, é indolência, é moleza, é morosidade, é negligência. Mas será que só essa indicação do significado do dicionário é suficiente para a questão da preguiça? Muita gente acha que não. Há um psicólogo, Paulo Cabral, da USP, que desenvolveu um estudo sobre a preguiça e ele concluiu que a preguiça tem até sobrenome, ou seja, ela tem outros significados. Ele estudou o tema e apresentou no Instituto de Psicologia da USP um ensaio bem completo sobre a preguiça e a classificou pelo menos em 3 espécies: a preguiça tristeza, a preguiça heróica e a preguiça onírica, ou seja, relativa a sonho. Mas, na verdade, nada disso é relevante ao nosso estudo. Nós vamos nos concentrar num significado simples, naquele do dia a dia que conhecemos, que a preguiça é aversão ao trabalho, é negligência, é inação, é falta de comprometimento. E a pergunta é, bem, mas como que isso nos afeta? O que isso tem a ver com a nossa vida espiritual para estar presente um tema como esses numa aula de escola dominical? O que a Bíblia diz sobre a preguiça? A preguiça, frequentemente condenada nas Escrituras, é um vício que enraiza no coração e se manifesta como uma apatia persistente em relação às nossas responsabilidades e os nossos deveres. A Bíblia adverte severamente contra a preguiça, especialmente nesse livro de Provérbios, onde a preguiça é associada à pobreza e ao fracasso. São inúmeras as citações, mas um texto que nós queremos deixar como pano de fundo é o texto de Provérbios 6, do versículo 6 ao 11. Ele diz assim: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líder, nem chefe, nem governador, nem guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente mais um pouquinho, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas, enquanto dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. E há inúmeros outros versículos que nós poderíamos citar, como por exemplo em Provérbios mesmo 10, 4 e 5. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha.
O outro, Provérbios 14, 23. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. E assim por diante. Até nós nos encontramos em Jeremias 48, 10. Uma palavra dura. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor preguiçosamente, e amaldiçoado é aquele que retém a espada do sangue. Essa é uma tradução norueguesa. Pois bem, se a preguiça é a aversão ao trabalho, a negligência, a indolência, a falta de comprometimento, nós podemos perguntar: o que pode produzir uma pessoa que tem essas características, que tem aversão ao trabalho, que é indolente e que é negligente? E o que dizer quando esta conduta afeta a nossa vida espiritual? Quando essa conduta afeta os exercícios espirituais que são essenciais para a vida de nós todos que somos cristãos? Deus espera dos seus servos, de você e de mim, uma postura de quem tem disposição para o trabalho. E o fato de estarmos ocupados não quer dizer que não devamos nos ocupar das coisas de Deus. Notemos que Deus nunca chamou pessoas desocupadas. Moisés estava ocupado com o rebanho de Jetro. Gideão estava debulhando o trigo no lagar do vinho. Eliseu estava arando a terra com os 12 juntas de bois. Saul estava procurando as jumentas do seu pai. Davi pastoreava o rebanho do seu pai. Neemias era copeiro, servia vinho ao rei, mas tomou a iniciativa, inclusive, de pedir trabalho para reconstruir os muros de Jerusalém. Pedro e André estavam lançando as redes no mar. Tiago e João estavam remendando as redes. E Mateus estava cobrando impostos. E nós? Quanto temos nos ocupado? É claro que todos temos as nossas ocupações, compromissos, trabalho, família, lazer, vida social, e isso é de fato inevitável. Mas, ao cuidar disso, nós estamos focados em nossos próprios interesses, geralmente. E quanto ao serviço de Deus? O cristão, ele é chamado para a comunidade de fé, para a igreja, não apenas para receber o alimento, nos fortalecermos, ficarmos com a vida espiritual robusta, mas somos chamados para, sendo fortalecidos, para que saiamos a produzir frutos também. E para produzir frutos, ou seja, para obter resultados, sempre haverá necessidade de esforço, sempre haverá necessidade de trabalho da nossa parte. Nós temos que procurar o que fazer e trabalhar. Há um pastor que diz que crente que não trabalha, dá trabalho. E nesta caminhada, nós devemos admitir que nem sempre damos o melhor de nossa parte. Em outras palavras, nós somos preguiçosos muitas vezes. Quem nunca sentiu aquela sensação de frustração por ter deixado de fazer algo que deveria ter feito? Quantas oportunidades perdidas! Pior ainda é que quando elas são perdidas, muitas vezes nós culpamos os outros pela nossa má sorte. Há muitos que dizem, não era para ser, ou não era da vontade de Deus, esquecendo-se de que as coisas, elas não acontecem do nada. O nosso êxito ou a ausência dele está sempre diretamente relacionado à nossa disposição, ao empenho, ao uso eficaz do tempo que nos é dado por Deus, como falamos no início. E falamos que devemos usar esse tempo com sabedoria, devemos bem usar as oportunidades dadas por Deus. O tempo é matéria-prima importantíssima para a vida e nós precisamos tomar consciência de que a conduta de preguiçosos nos leva a desperdiçar esse tempo. Paga-se um preço extremamente alto quando não levamos isso a sério, quando não fazemos a nossa parte e depois com cara de paisagem, como se diz,
Chegamos até o absurdo de dizer que aquilo não era plano de Deus. Ou seja, nós precisamos ter consciência de que abrir o mar é com Deus, mas fazer a travessia por terra seca depende de nós. Efésios 5,15 diz: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. O nosso tempo é extremamente curto. A Bíblia também nos diz lá em Tiago 4,14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Mas eu não tenho tempo, estou muito ocupado. Farei isso no ano que vem. Farei isso quando concluir meu curso, quando me formar. Farei isso depois que os filhos se casarem. Farei isso quando me aposentar. Essa é uma atitude de quem gosta de procrastinar. Pode ser, muitas vezes, a consequência da preguiça que nos afeta. O chamado não é para depois, o chamado é para agora. A resposta tem um tempo curto, porque a vida passa como um conto ligeiro, nos diz a palavra. Notemos que o fato de estar ocupados não quer dizer que nós não devamos nos ocupar mais, não nos dá o direito de ser preguiçosos. Notemos que aqueles que Jesus chamou para serem seus discípulos estavam todos ocupados. A maioria trabalhava em atividades ligadas à sobrevivência, agricultura e pesca, e assim era a maioria dos apóstolos, com exceção de Mateus, que era cobrador de impostos. Eles eram homens simples, eram homens trabalhadores, mas eram homens acima de tudo empenhados em obter resultado. Eram pescadores e tiravam da pesca o alimento para si e para suas famílias. Eles não eram eruditos, não eram líderes políticos influentes, eram meros pescadores, homens que conheciam virtudes como a paciência, a persistência e a fidelidade, que são necessárias para lançar a rede dia após dia, confiando que os frutos do mar viriam. Já se conhece a frase, quando precisar de ajuda de alguém para algo muito importante, peça a uma pessoa ocupada. E por quê? Porque os ocupados geralmente são disciplinados e são objetivos. Já os desocupados, eles têm tempo de sobra, mas são preguiçosos, na mesma medida. Muito ocupado é um mito. Na verdade, as pessoas criam tempo para o que realmente é importante e fazem isso quando não se deixam envolver pela preguiça. Mas será que você é preguiçoso? Será que você tem preguiça? Nós não podemos confundir a preguiça com aquele sentimento que temos quando estamos cansados e não estamos dispostos para alguma atividade. A Bíblia nos ensina como nós devemos lidar com esse assunto para não sermos enredados pela preguiça. Alguns versículos mencionados há pouco nos exortam nesse sentido. Existem hábitos que escolhemos adotar que acabam nos escravizando. Nós nos entregamos à preguiça de uma forma tal que ela passa a fazer parte da nossa rotina e nem nos damos conta disso. E ela se torna uma prática que vai roubando o nosso tempo e nos impedindo de fazer coisas importantes que deveríamos fazer. E a preguiça também não é algo que nós admitimos facilmente, nem em nós, nem nos outros. Em nós, porque não é agradável assumir conscientemente esse papel. E nos outros, porque há preguiçosos dissimulados. Nós mesmos, quando somos aprisionados pela preguiça, geralmente arrumamos diversas desculpas, diversas explicações. Criamos justificativas para não fazer as coisas. E a preguiça, a verdade é que ela pode acompanhar uma pessoa por anos e até por uma vida inteira.
mas invariavelmente ela retira e destrói o potencial que a pessoa tem para crescer. Ela afeta de forma drástica todas as áreas da vida, inclusive a vida espiritual. Nós temos em mente que a preguiça é uma ausência de atividade contínua ou é uma mera procrastinação, mas não é apenas isso. Há situações enganosas em que as pessoas até se mostram muito ocupadas, mas podem estar sendo preguiçosas. São as pessoas que fazem tudo de forma superficial. Elas não conseguem se desenvolver, elas não conseguem crescer. Tudo o que faz é de forma limitada. Nos estudos, por exemplo, ela sempre usa a frase: passei, está bom, consegui a média exigida, bola para frente. E ela então pode estar sendo vítima da preguiça. Ela não consegue, ela adota essa postura e ela não consegue ver, não consegue perceber que se houvesse um maior empenho da parte dela, os resultados poderiam ser outros, bem melhores, e oportunidades maiores poderiam surgir na sua vida. Quantas vezes nós, numa análise sincera do passado, olhamos para trás e lamentamos perdas de oportunidade? Perguntamos: por que eu não cresci tanto como outras pessoas que estavam ao meu lado? Tinham menos condições do que eu e cresceram, estão à minha frente hoje. Não que a vida seja uma constante competição, mas todos nascemos para crescer em todas as áreas e desfrutar de todas as bênçãos que Deus colocou à nossa disposição. O vício da preguiça, pelo padrão bíblico, é considerado um pecado. É um pecado à medida que ele nos afasta do propósito de Deus para as nossas vidas. Lembremos que nós somos criados para manifestar a glória de Deus. No Gênesis, aprendemos que Deus criou tudo. Ao final, viu que tudo era bom e nos constituiu mordomos para cuidar de tudo aquilo que Ele criou. É verdade que nós temos caminhado em sentido contrário, mas devemos ter isso bem claro em nossas mentes. Somos chamados para manifestar a glória de Deus. Assim, em cada área de nossas vidas, nós precisamos ser os melhores. O melhor estudante, o melhor empregado, o melhor patrão, o melhor profissional, o melhor trabalhador, a melhor dona de casa, enfim, em tudo aquilo que nós nos propusermos a fazer, nós devemos buscar ser os melhores. Ao deixarmos a preguiça de lado, e como cristãos, nós devemos buscar fazer sempre o melhor, porque nisso nós também estamos glorificando a Deus. Isso porque, ao agirmos de forma correta, com disposição, sem preguiça, as outras pessoas estão avaliando o nosso comportamento. Não nos esqueçamos que somos a carta escrita e lida por todos os homens e que elas identificarão em nós a pessoa de Cristo e, por conta disso, poderão decidir segui-lo também. A preguiça, ela pode ser inconsciente, ou ela pode ser propositadamente escondida de todos, mas ela é sempre enganadora, e é por isso que a Bíblia nos alerta contra essa armadilha. Quantos fazem sempre o extremamente necessário, e por isso vivem na superficialidade? A preguiça retira de nós aquilo que a Bíblia chama de fazer de todo o coração. Colossenses 3,23 diz: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembrem-se que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Então, como reconhecer-se preguiçoso ou reconhecer um preguiçoso? Ele tem algumas características. É interessante, elas são comuns a todos eles.
A primeira delas é a falta de iniciativa. O texto que lemos de Provérbios 6:9, uma parte dele, diz: ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Ele nunca começa nada, ele segue continuamente postergando as coisas, deixando sempre para depois. Assim as oportunidades vão escapando pelos vãos dos dedos. E quando ele resolve fazer algo, já é tarde demais. Outra característica, ele é inconsequente. Provérbios 12:27 diz: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Assim como ele não começa nada, o preguiçoso nunca termina nada. Ele caça um animal para a refeição, mas não se dedica ao seu preparo. A caça apodrece antes que ele saboreie a sua comida. Acaba se esfriando antes. Lá Provérbios 19:24 diz: o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Uma outra característica do preguiçoso é que eles não se preocupam muito com o tempo. Às vezes, a pessoa preguiçosa é a sua própria distração. Ela não tem preocupação com o tempo, com o prazo assumido com outras pessoas. Ela se distrai. Embora presente, ela está quase sempre ausente. Uma outra característica, elas evitam as pressões da vida. Mas, como as pressões existem, elas acabam tendo que se manifestar e o fazem no momento de maior pressão. Mas não fazem para uma mudança de comportamento, elas fazem para se livrar daquela pressão momentânea. Uma outra característica é que elas não conseguem trabalhar em grupo. Quando elas fazem isso, elas deixam a carga nos ombros dos outros e buscam sempre o seu próprio bem-estar. Tem uma atitude egoísta até nesse aspecto. Uma outra característica do preguiçoso é que ele evita conflito. Se tem algo para ser resolvido e vai gerar um conflito, ele não enfrenta o problema. Se é algo relacional, ele usa aquela boa desculpa: é melhor não mexer nisso porque pode ficar pior. Ou então, o tempo é o melhor remédio. Ele irá apagar todas as coisas. Ele permite muitas vezes que um pequeno incidente, um pequeno desentendimento, uma palavra mal falada se transforme numa raiz de amargura e muitas vezes cria uma situação irreversível no relacionamento. Uma outra característica do preguiçoso é que ele é especialista em inventar desculpas, mas não é qualquer desculpa, é a desculpa esfarrapada. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, se eu sair ele me pega. O preguiçoso é um tipo de pessoa que sempre acha boas razões para justificar a sua preguiça. E ele é tão convencido de que está certo que ele se comporta como Provérbios 26:16, que diz: o preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Enfim, essas são algumas das características, mas existem outras. O certo é que a preguiça, em hipótese alguma, compensa. Para evitar o esforço, o trabalho, que é uma obrigação comum a todos, muitos acabam assumindo a conduta do preguiçoso e acabam se tornando, assumindo a posição de escravo. É o que Provérbio diz: o homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. Veja como a Bíblia é sábia e como ela tem ensinamentos preciosos para que nos afastemos da preguiça. Existem pessoas, caminhando para o encerramento, que vivem na preguiça constantemente. E há outros que lidam com a preguiça eventualmente ou só em relação a determinados assuntos. Mas em uma outra condição, é algo que nós precisamos estar atentos, porque a preguiça
embora prazerosa, é muito perigosa. Há ensinamentos bem fortes nos textos que lemos alertando-nos sobre a preguiça. Ela sempre nos leva à ruína. Provérbios 26:15 nos mostra isso. Outro ensinamento é que o preguiçoso anda sem rumo e está sempre destinado a perdas. Ele passa pela vida acumulando perdas. E a preguiça, então, é algo que nos afeta em todas as áreas da vida. E por conta de sermos preguiçosos, nós pagamos um preço bastante alto. E isso é importante. É importante porque a preguiça afeta também a nossa vida espiritual. Veja bem que nós comparecemos dominicalmente na igreja, participamos de estudos, ouvimos sermões, cantamos hinos que estimulam a viver uma vida espiritual plena, mas nem sempre nos empenhamos em viver essa vida plena. E um grande exemplo disso é a prática diária devocional, algo com que, por preguiça, todos nós lutamos frequentemente. E se formos avaliar, não é falta de tempo, é falta de ânimo, é falta de entendimento da necessidade e da importância. Em outras palavras, nós permitimos que a preguiça nos vença. Nem sempre é falta de planejamento, nós até planejamos, todos os dias em tal horário eu vou fazer uma leitura bíblica e vou orar. Mas o hábito da preguiça, essa armadilha sutil, pode nos levar a esquecer o planejamento e nos levar a perdas. A preguiça, como nós falamos, tem inúmeras consequências. E a perda maior é o fato de passar pela vida sendo infrutífero, sem produzir nada, sem plantar nada. E por não plantar, não colhe. E por não colher, falta para si e falta também para poder repartir com os outros. Pode parecer que não, mas a vida do preguiçoso não é confortável. Além de ser infrutífero, não planta e não colhe, o caminho do preguiçoso é sempre cercado por espinhos. Isso é o que nos diz Provérbios 15:29. E a pergunta é, por que muitos preguiçosos acabam conseguindo avançar? Na verdade, eles conseguem avançar não porque a preguiça é uma coisa boa, é porque dá certo. Ele é empurrado, é puxado pelos outros. Ele acaba estudando, concluindo o curso, mas não se realiza. Trabalha na sua área de formação, mas vive murmurando como se percalços existissem só na profissão dele, não nas demais. Ele tem emprego, ganha dinheiro, mas não se satisfaz. Ele até casa porque alguém empurrou, deu certo, mas no fundo ele acaba sendo instável em tudo. Ainda consequências maiores do que isso. Não é que o preguiçoso prejudica somente a si, ele também traz prejuízo para as outras pessoas. Quantos pais, quantos irmãos ou cônjuges tiveram que adotar uma conduta diferente por conta da minha preguiça ou da sua preguiça? Quantos se referiram a você ou a mim dizendo, não adianta pedir, ele não vai fazer mesmo. Espero que esse não seja o nosso caso. As pessoas no seu trabalho tiveram que mudar padrões por conta disso. Diminuir expectativas em relação a você por conta da preguiça. Será que elas dizem, não vamos dar nada para fulano fazer porque fatalmente isso não vai resultar em nada? É muito ruim. A vida do preguiçoso, ela é desconfortável. E o livro de Provérbios nos oferece oportunidades para reflexão profunda sobre isso. É sempre necessário avaliar o dano que nós causamos a nós e que nós podemos causar também a terceiros. A prática da preguiça nos leva então à improdutividade, nos impede a produzir frutos que seriam revertidos em benefício próprio e que poderiam também ser meios de bênçãos para outras pessoas. Quanto nós poderíamos influenciar outras vidas? Quanto nós poderíamos influenciar nas famílias, no local onde eu moro, no trabalho, na escola, na igreja, nos afastando da preguiça?
E para concluir mesmo, a pergunta que surge, mas a preguiça é realmente um mal e dá para vencer a preguiça? A resposta é sim. E como? É simples. Pela graça de Deus. A graça é o remédio para tudo. A graça nos mostra Deus trabalhando o tempo todo, diligentemente, para nos transformar à imagem de Cristo. O Evangelho é o centro de todas as nossas motivações. Logo, ele ataca de frente a preguiça, porque à medida que eu me envolvo com o Evangelho, à medida que eu me aprofundo no conhecimento das Escrituras, eu vou me tornando mais parecido com Cristo e, com isto, mais disposto a fazer o melhor. É claro que o padrão de Cristo é alto. No caso dele, o padrão foi dar a própria vida em favor da humanidade. Você e eu não precisamos fazer isso. Precisamos apenas não permitir que a preguiça tenha espaço em qualquer área de nossas vidas. Isso porque quem se permite ser preguiçoso nas coisas aqui da terra, nas coisas cotidianas, por certo, será preguiçoso também nas coisas que são lá do alto. E isso representa um grande risco para a nossa vida espiritual. Nós precisamos buscar bons exemplos. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Portanto, combater a preguiça exige uma postura ativa, de disciplina e perseverança, buscando em Deus a força para agir com diligência. Como afirma Provérbios, vamos aprender com a formiga. Ela não fez curso de gestão nem de economia, mas ela se apresenta como uma pedagoga para nos ensinar as lições preciosas de administração e de economia. Se você gostou, compartilhe. Alguém pode estar precisando aprender com as formigas.